Quais são os passos para que uma pessoa, no caso, né, possa criar uma rede sólida de network? Aqui a gente já falou um pouquinho sobre reciprocidade, troca, citamos aqui até um livro, O Monge, né? Monge Executivo, como fazer amigos e influenciar exatamente. pessoas. Então, como é que é essa parada aí? Porque eu vou falar até por mim, né? O trabalho que eu faço, cara, eu preciso de muito network. Você é um grande network, além de, né, de um amigo, é uma network para mim, e entre outras pessoas. Mas quem não está nessa jogada e tem um negócio, ele precisa de se expor o negócio dele. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre mídias sociais também, mas eu queria saber quais os passos assim, para você criar uma rede sólida de network. Cara, muito legal perguntar isso, porque a gente tá muito mal acostumado. Principalmente as pessoas tímidas e as pessoas que não estão dispostas e disponíveis. Tímidas. O que acontece? Eu me isolo atrás do meu teclado de computador ou do meu teclado de celular. Chamo algumas pessoas que eu já conheço ali no Instagram ou no Facebook, no WhatsApp, e fico interagindo com essas pessoas. Dessa forma, o que eu faço? Eu mantenho os meus amigos, alguns clientes e fornecedores. Isso está errado? Não, de forma alguma. O que eu preciso, talvez para buscar novas oportunidades, e aí que vem novas oportunidades. Exatamente. Porque se a gente fizer uma lista, todo mundo aqui conhece mais ou menos entre 150 a 200 pessoas. Isto é o quê? Estatístico? Isso é um dado que a gente tem lá no BNI. Que a gente conhece entre 150 a 200 pessoas. Fazendo uma lista, a gente consegue pegar os profissionais, o cara que corta o cabelo, o açougueiro. Mas essa média é entre o quê? Amigos, entre conhecidos, entre... o geral. Vai da tua família aos teus fornecedores e clientes. Eu não sabia desse número. Consegue reunir aí essa faixa entre 150 a 200 pessoas. Daí a gente começa a se perguntar, tem conversado com essas pessoas? Porque a gente precisa, o networking ele tem que ser regado. E esse é o pulo do gato. Mas, Cris, eu entendi, agora eu vou começar a costurar umas perguntas no meio, até porque isso é uma dificuldade pessoal. Não estava no combinado, viu, gente? Isso aqui tá perguntando. Mas tinha um script aqui, já tá fazendo script. Mas é para apertar mesmo. Porque assim, cara, e aquele cara que é mais introspectivo? Que acaba sendo, que você disse, o cara que está escondido atrás do teclado? Vamos pensar assim. Porque qual que é a ideia do nosso bate-papo? É trazer luz para quem assiste. E o cara, de repente, se identifica com isso, fala, puxa vida, eu acho que eu sou assim. E aí, cara? Vamos pensar no seguinte. Tem várias formas de fazer isso sem criar um trauma. Ainda estava falando ontem disso com alguém. Para curar o trauma de barata, jogar uma barata na pessoa. Porque é assim que as pessoas querem fazer com quem não gosta de falar em público. Joga a pessoa numa situação que ela precisa falar em público. Isso não funciona bem assim. Então pensa comigo o seguinte, quem está nos assistindo provavelmente frequenta alguma igreja. Mesmo que de vez em quando. Casamento não vale, viu, gente? Tem que ser... Não, a última vez que eu fui foi no casamento do Zezinho, tem 10 anos, aí não vale. Mas é o seguinte, se envolve... Ainda mais se for de bicão ainda, de furão, aí que não vale mesmo, né? Aí, participe de grupos dentro da igreja. É um primeiro passo. Olha aí. Eu não preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso ampliar minha zona de conforto. Então, se eu estou na universidade, eu posso começar a participar de grupos de estudo. Perceba que, normalmente, médicos casam com outros médicos. Advogados com advogados. Ou advogados com advogadas também, né? Mas tu entendeu a jogada. São áreas... São áreas... Não podemos perder a oportunidade, você já sabe. Senão isso aqui não seria...
Continua. Porque assim, são áreas afins. Essas pessoas casam com pessoas da mesma área. Por quê? Porque passam muito tempo juntas. Então é natural que elas casem entre si. Pessoas que fizeram a universidade juntas ou que frequentam as mesmas igrejas. Porque a gente está falando de relacionamento. Dá tempo de se tornar amigo, dá tempo de confiar, dá tempo de namorar e casar. E que são pressupostos básicos para se fazer network. Exatamente. Então, se eu tenho amigos de infância, provavelmente esses amigos vão me acompanhar a vida toda, porque eu vou cultivar uma relação com eles. Agora, a gente não faz a mesma coisa quando vai para a universidade. Dificilmente as pessoas cultivam os amigos da universidade. Ou acabou o culto, que a pessoa faz? Se despede do pastor, corre para casa. Não, fica mais um tempinho, conversa. Para de falar as coisas na minha cara. Tô contando a tua história, nem para de falar, de expor a vida dos outros na internet. Mas é a vontade que dá, porque é a nossa natureza. A gente, desde a caverna, é assim, a gente sai para poder voltar. É o nosso instinto. A gente sai da caverna para poder voltar. Mas, Cris, eu tô colocando aqui coisas aqui pessoais, porque a ideia é essa mesmo. É expor as dificuldades que a gente tem, para que isso realmente seja algo produtivo para quem assiste. Cara, mas eu vou falar por mim, eu conheço bastante gente, eu fiz um bom trabalho aqui, como eu disse, já fui para fora do país, aquele negócio todo. Sou o cara da comunicação, já palestrei muito, já preguei em igrejas, tenho esse trabalho, esse programa aqui agora, já tive meu programa na televisão, então você vê que eu sempre fui um cara voltado para a comunicação. Mas tem uma parada seguinte, cara, que tem aquele cara que ele é o introspectivo raiz. E eu parece que não, mas eu faço um esforço tremendo para comunicar, para falar, e leio, estudo, essa coisa toda. Então hoje isso aqui já está tá fácil para mim, porque eu estou no meu ambiente, ok. Mas cara, aquele cara que não consegue, será que tem alguém que consegue fazer esse trabalho por ele? Não. Não tem? Nunca. Se fosse assim, pensa comigo o seguinte, quantas pessoas agora estão acendendo um cigarro enquanto assistem esse vídeo? Quantas pessoas estão pensando, poxa, eu vou levantar daqui e pegar uma geladinha? São pessoas viciadas que sabem que esse vício não faz bem. A pessoa que é introspectiva, a pessoa que é tímida, ela sabe que essa timidez, ela tira oportunidades dela. Agora, ninguém pode fazer o trabalho pelo outro. Inclusive, tu estava falando de outro negócio também bastante interessante, que tu fez vários contatos com as pessoas, tu deu o primeiro passo, que é a visibilidade. Porque assim, é um trabalho como outro qualquer. Eu preciso conhecer as pessoas, elas vão me ver. Eu vejo o Cris, eu vejo o Carlos. A partir disso, eu preciso construir, depois do primeiro passo, que é da visibilidade, aí vem a credibilidade. Como que eu construo isso? Eu preciso manter esse relacionamento ativo. Para que a pessoa... Valores, hierarquia de valores. Exatamente, para que a pessoa acredite em mim. E só depois disso é que vem a rentabilidade. Ah, mas o cara já quer o primeiro passo, a rentabilidade. E aí a coisa não funciona. Quantas pessoas tiveram seus 15 minutos de fama e não souberam aproveitar? Se a gente pegar, por exemplo, o caso daquela moça da Uniban, lembra da Geise Arruda? Lembro. Então, foi espizinhado, o pessoal expulsou ela, pô, vestidinho... Cancelada agora, o nome é cancelamento agora. O pessoal nem sabia o que vinha depois, né? Que aquilo ali é nada perto do que a gente vê hoje. E aquela moça, ela soube da visibilidade que ela ganhou, gerar credibilidade, e aí eu não estou discutindo valores, cada um tem o seu. Sim, isso não. Mas eu estou falando assim do case aonde ela, dessa visibilidade, ela gera uma credibilidade com muitas pessoas, participou de vários programas, manteve relacionamento com pessoas conhecidas que emprestam a sua reputação. Ela não chegou sozinha. Essa coisa do que a gente fala na internet, do collab, né? Exatamente. E a partir daí ela gerou a rentabilidade dela. Muito acontece disso no mercado financeiro,
onde as pessoas, eu tô lá com o Zé ele vende ações, tá com Bitcoin, não sei o quê, e aí a partir disso, de emprestar a reputação, que as pessoas acabam tendo sucesso ou não. A gente conhece várias histórias também de pessoas que emprestaram a reputação para golpista, e aí muitas coisas ruins aconteceram. Mas a gente tem que olhar também pelo lado positivo das coisas. Se a gente não botar o pé para fora, tem uma máxima aí que é atribuída ao Albert Einstein, que se a gente fizer as mesmas coisas, é loucura esperar resultado diferente. Coisas diferentes. Então eu posso me esconder atrás disso. Sempre que alguém se envolve com outro alguém, dá um negócio errado. Pô, toda vez será? Será? Mas aí é generalização, né? Mas assim, eu sei que você também já trabalhou, não sei se ainda trabalha com terapia, essa parte do desenvolvimento, você é Master Coach, Master em PNL, você tem todo esse conhecimento. Essa questão da introspecção, que acaba sendo um fator impeditivo para a pessoa gerar bons contatos, né, e fazer uma boa ramificação para o seu negócio, para a sua vida pessoal, enfim. Isso também não está muito ligado à questão da autoimagem, se a pessoa de repente tem uma âncora emocional que não está muito ajustada, uma coisa que realmente não favorece ela não tem segurança para se expor. Outro dia teve aqui o Francisco Teixeira. O Francisco Teixeira, um amigo nosso. E o Francisco, eu fiz um treinamento com ele, ele me falou um negócio sensacional. A crença, ela nunca vem sozinha. Então as crenças que nos limitam, principalmente, elas vão se aliando, elas vão dando a mãozinha e vão caminhando juntas. Vai criando o quê? Uma corrente, né? Um elo, né? Quando a gente era criança, a gente aprendeu uma coisa bem interessante para nos proteger, que era a seguinte: não fale com estranhos. Sim. E aí a gente vinha com essa primeira crença de que eu não poderia falar com estranhos, porque o que os nossos pais queriam era que a gente não desse confiança e alguém nos roubasse. Enfim, na época nem se falava tanto nesses assuntos, mas vinha como essa crença: não fala com estranhos. Toda vez que um vendedor batia na porta, era um vendedor de porta em porta, poxa, e era na hora que a véia estava fazendo um almoço, que ela estava limpando a casa. Então esse vendedor, tu acha que ele excomungava o vendedor ou não? Aí tu criava uma segunda crença, de que vender é ruim. Então, eu não posso falar com estranhos e não posso vender. Tem aquela história da mãe que vai pedir emprego lá pro filho e fala: não, ele tá desempregado, qualquer coisa serve, até de vendedor, não tem essa. Pois é. E perceba que a gente o tempo todo tá vendendo. Tá vendendo uma ideia, tá vendendo um produto, um serviço. Então, mas é conflitante, imagina isso. Eu preciso vender, mas eu entendo que vender é ruim, me sinto mal com isso. E ao me sentir mal com isso, eu começo a sabotar alguns processos. Então, vou lá num evento onde eu vou conhecer pessoas. Não vou. As pessoas são estranhas e vender é ruim. Duas coisas que travam o cara. Isso é muito forte. E normalmente as pessoas bem-sucedidas entendem que, apesar de não falar com qualquer estranho, alguns estranhos me interessam. Então há uma ressignificação disso. Ser vendedor é chato desde que eu chegue no horário ruim, que não seja o ambiente apropriado. Não tem uma boa abordagem. Que eu queira empurrar um produto ou serviço que o outro não deseja comprar. E, para concluir, com medo ou sem medo, vá a si mesmo. Exatamente. Porque vai estar lá, a oportunidade vai estar. Vai estar lá. Então, para fechar essa questão de bases, né, passos para você começar a criar a sua rede de contato, você colocou aqui a questão deu exemplo, no caso, né, a igreja. Você está na igreja, participa dos grupos. Você está na faculdade. Sempre tem uma vaga em algum ministério precisando da tua ajuda. Pronto. Você está na faculdade, o grupo de estudos, vai ampliando aquilo. Ou seja, vai aos poucos dentro da sua segurança, mas com a ideia de que eu tenho que me mover, Cara, de que eu tenho que futebol, eu não gosto de futebol. Eu também não. Acho chato. Então para mim já não seria. Meu joelho nem permite, mesmo que eu quisesse jogar. Não, eu fui tão ruim de futebol que não há hipótese. Então, mas chega lá e vai tomar uma cerveja com a galera. A cerveja não pode, irmão. É pecado.
Toma uma água. Toma vinho de Eu palma. tô fazendo piada, não tem nada a ver, cara. Toma vinho de palma, sei lá. Mas vai lá. Vai lá porque o pessoal vai estar batendo papo, vai estar conversando. E é um momento ali, esse momento onde as pessoas estão relaxadas, estão sorridentes, da gente conversar. Inevitavelmente, alguém vai perguntar assim, e tu, o que tu faz? E é esse o momento de falar tranquilamente, não precisa ir lá com um discurso pronto. Sabe, em alguns É lugares... desarmado, né, Em cara? alguns lugares tem que ter o pitch elevator. Então, cara, tu não Discurso tá de elevador. tu não tá na sei o Endeavor. quê, né? É o pessoal jogando bola, sabe? O tiozão acabou de torcer o tornozelo, tá ali do lado e vai perguntar pra ti, você trabalha com o que mesmo, que eu não lembro. Cara, terminei minha faculdade, agora tô fazendo direito. Cara, você é advogado, tô precisando de uma ajuda. E do nada surgiu a oportunidade. Por quê? Pelo simples fato de ter saído de casa. Entende? Pois, Essas coisas normalmente não acontecem via internet, porque na internet a gente tem o hábito de conversar no WhatsApp com as pessoas que nós já conhecemos. E quando a gente aborda uma pessoa desconhecida... Olha, mas eu sou suspeito. Eu casei conhecendo minha esposa pela internet. Teve que ter, claro, o presencial. Mas o primeiro contato foi pela internet. Então toma cuidado, não é bem assim. Não, hoje eu tô só fazendo quebra de estado. Hoje alguém tava falando do Tinder como rede social. Aí, ó. E oportunidade de negócio. Assim. Eu conheço alguém que se casou pelo Tinder. E tá casado até hoje. Tem gente que se casa pelo Tinder. Mas eu fiquei pensando no serviço ofertado pelo Tinder, né? Mas aí fica para cada um, né, sua criatividade em casa pensar. Mas de qualquer forma, quando a gente vai para um evento, por exemplo, as palestras, quando a gente está... os médicos têm muito disso, os advogados. Eu estou falando porque são profissões que têm o hábito desse aperfeiçoamento do conhecimento, de continuar estudando. Então, nessas profissões, esses profissionais vão a palestras, congressos e conhecem novas pessoas. E a partir daí geram novas oportunidades. Profissões que tendem a não fazer isso, que não participam de eventos, conhecem menos pessoas. Então, tu deve ter, na tua época de cabeleireiro, feito muitas conexões com pessoas diferentes. Muitas. E depois disso, colocado pessoas em conexão. Não, o que eu fiz, e eu estou replicando agora. O que eu estou fazendo? Naquela época, eu peguei garotas com potencial de beleza, ou era visagista, queria ser conhecido como visagista. Falei, cara, eu preciso de uma estratégia. O que eu vou fazer para mostrar meu trabalho? Peguei as garotas jovens, que tinham um potencial de beleza, mas que estava ali desajustado alguma coisa. Entrei com todas as bases, os princípios do visagismo, fiz uma remodelagem de imagem e comecei a convidar essas meninas, comecei a gravar vídeos naquela época, isso que foi em 2013, comecei a gravar vídeos. No início ninguém queria fazer cabelo comigo, ninguém queria passar pelo processo de transformação, porque esse cara vai acabar com a minha imagem, vai acabar com o meu cabelo, aquela coisa toda. Vai cair o cabelo. Vai cair meu cabelo, ainda de graça ainda, eu não cobrava por isso, por esse serviço. E aí a coisa começou a fluir, porque a garota chegava a X e saía Y. E com fotos profissionais, foto mesmo com fotógrafo e tal. Ou seja, ela tinha ali um book para ela guardar pro resto da vida. E aí vem as parcerias. Cara, não, aí comecei a conhecer fotógrafo, comecei a conhecer a galera do vídeo, comecei a conhecer a galera de revista, que começaram também a ver o meu trabalho. A galera começou a vir me procurar para vender os espaços nas revistas. Virei colunista de revista, depois virei capa de revista. Enfim, essa história toda você já sabe. Mas o quê? Através de uma ação que começou simples, do nada, que ninguém dava nada para aquilo, de repente aquilo começou a ganhar um corpo, até onde eu cheguei a ser apresentador do meu próprio programa de TV. Qual a porcentagem disso tinha de parcerias? Não, no início zero. No início zero, só vontade, sonho e garra para fazer. Inclusive, tive que sacrificar algumas áreas, algumas situações da minha vida. Deixei de investir numa área específica da empresa, mas tudo consciente, porque eu sabia que eu tinha um caminho a trilhar. O que eu estou fazendo hoje? Por exemplo, você, enquanto presidente da BNI, enquanto amigo, né, toda a história que a gente tem. Cara, isso aqui é um espaço.
Pode ser que um podcast desse venha a estourar ou não, mas o que eu estou fazendo? Reforçando o meu network que eu já tenho e, através de você, estou aprendendo sobre network. Já abriu-se uma oportunidade para eu ir lá. Olha só como que a coisa funciona. Quer dizer, eu vou lá falar um pouquinho do trabalho que eu estou fazendo. E se de lá aparece mais um que queira entrar no negócio? Quer dizer, são oportunidades que a gente vai gerando através de ações. Que é o que eu estou fazendo. Estou replicando aquilo que eu já havia feito no passado. Isso é um grande aprendizado. A gente começa fazendo networking muito interessado numa venda imediata. Não acontece. Porque não é assim. Todo mundo precisando, né? Ninguém começa a fazer o trabalho porque... Tá com o pé nas costas, né? Nem todo mundo é filho do Ike Batista. Mas se a gente pensar assim, nem do João Dória, mas se a gente pensar que atrás do Cris e do Carlos existe aí 150 a 200 pessoas e que a gente possa chegar nessas pessoas através do Carlos, porque quando alguém da tua rede me conhece, já vai vendido. Já vai vendido. Que é o que você disse no início. A ideia, a gente gasta muito tempo tentando vender e não de ser comprado. É essa inversão que precisa acontecer. O que tu está fazendo hoje é colocando conteúdo para ser comprado. Exatamente. Eu ouço o Carlos, gosto do Carlos, então eu comprei o Carlos. Ele não me vendeu nada, eu comprei. Então quando eu falo para alguém assim, cara, assiste lá, vai ser super legal, é porque aí é você que está me vendendo. Exatamente. O grande barato do networking é a gente começar a criar multiplicadores. Por isso, cara, que eu sempre discuto aquela questão do mais um. Né? E aí a gente pode falar assim, voltar a falar de Jesus não como... Não vamos falar de religiosidade e tal. Não, vamos falar de estratégia. Vamos falar de estratégia. Ele era um cara multiplicador, ele não era mais um. Ele tinha 12 pessoas que vendiam aquela história. E dos 12 virou 70. E aí foi crescendo. E 2000 anos depois a gente ainda fala. Quantos milhões não tem? E está crescendo, inclusive, neste exato momento. Entende? Por quê? Porque ele vendeu uma história, ele passou o tempo dele para ser comprado. Ele não queria vender nada. Não, você vê, só no Brasil, só de evangélicos, acho que está entre 35%. Se juntar os evangélicos, 70, juntar os evangélicos com católicos, dá uns 70% tranquilamente, ou mais. Baseado numa história de multiplicação. Então, quando eu converso com alguém, quando eu compartilho minha ideia com alguém, e essa pessoa me compra, ela me leva mais longe do que eu fazer uma venda para ela. Eu fiz uma venda, ele morreu. Ela pode me indicar para alguém? Pode. Mas isso aí, Cris, é bom a gente falar sobre isso, porque você falou daquela questão do imediatismo, né? O cara quer já sair, vender hoje, fazer o dinheiro hoje, e eu entendo que a gente precisa comer hoje, eu tenho sempre essa frase. Eu preciso comer hoje, ontem já foi e amanhã não sei se eu estarei por aqui, não é? Mas a gente também tem que ter uma visão um pouquinho mais alargada de futuro, que é aquilo que a gente chama de projeto, e seguir, cara, o sonho, seguir a ideia e avançar. Então, para concluir, os passos para a gente fazer network. É basicamente isso, é você se movimentar de maneira diferente, ter uma ideia, uma cabeça multiplicadora, de conexão, de proatividade também, acho que isso é importante. De doação. De doação. E pensar que aquilo que você faz inevitavelmente, de repente não pode ser necessariamente por aquela pessoa, mas aquilo, o universo vai se encarregar de fazer aquilo voltar para você. É isso? Exatamente. Falamos bastante de network, a gente já percebeu a importância desse negócio, mas o que realmente o network ele resolve na vida de um empreendedor? Porque a gente fala empreendedor e muita gente pensa, acredita que é aquele cara que já está lá no topo da cadeia alimentar, e a gente sabe que não é bem assim, não é?
E, cara, nem todo mundo tem grana para chegar e investir em mídia, marketing, essa coisa toda que a gente sabe que isso é uma pegada bruta. E dentro do que a BNI promove, o que a BNI, o próprio network também tem para oferecer para esse cara que tá aí, cara. O cara precisa aparecer, ele tem que vender, o negócio dele tem que crescer. Se ele tiver oportunidade, ecologicamente, daqui a pouco ele monta um ecossistema, porque o negócio dele cresceu, então esse cara também precisa de ajuda. E quais são as estratégias e o que o network pode fazer na vida de um empreendedor ou microempreendedor, no caso? Vamos pensar, a gente vamos pensar numa estratégia bem simples. Vamos trabalhar algo simples. Vamos imaginar que tem alguém agora na periferia da cidade que está com dificuldade financeira. As mulheres são muito hábeis nisso. Elas estão com dificuldade financeira e daqui a pouco elas arrumam uma coisinha para fazer. Bordar uma toalha, um pano de prato que vai fazer um crochê, e ela passa a bater palma nos vizinhos, que provavelmente já a conhecem de 10, 15 anos. Então isso é, de certa forma, explorar esse networking que já existe. E aí tem uma galera da Mary Kay que faz... Tudo isso é evolução de processos que a gente viu na nossa infância acontecendo de uma forma ou de outra, e que essas empresas de micro franquia, eu acredito que o futuro de muita gente para passar por esse momento de transformação digital vai ser a micro franquia. Quando eu falo micro franquia, eu falo dessas empresas de marketing direto, seja Avon, Mary Kay, tem Natura, tá vendendo direto também. Aí vem as outras que são de marketing multinível, como Rinode, Herbalife, por aí vai. Mas o fato é que elas fazem um chá da tarde em casa, sabe? Um chá com bolo. E aí... Isso já é o quê? Um sistema, um modelo de network para esse cara que tá zerado. Exatamente. Ela tá ali com medo de batom que ela comprou. Mas as igrejas fazem muito isso e dá muito certo, cara. Então, isso aí já é o primeiro passo para fazer as coisas funcionarem. Porque, imagina o seguinte, essa moça que vende batom, de repente ela tem uma outra amiga que vende roupa, que vende lingerie, e elas se unem para fazer um chá da tarde, uma traz a sua rede de contatos. Entramos no Prolab outra vez. E aí elas vão colaborando e vão trocando. E de repente as pessoas, porque a gente quando fala de networking, fala de conhecer novas pessoas, mas a gente esquece de se atualizar. Muitas pessoas acreditam que eu trabalho com coaching ainda. Eu trabalhei por 10 anos com coaching e treinamento, com eventos. Fiz evento de networking e hoje eu trabalho com aplicativos. Eu trabalho com site. Eu voltei a trabalhar com tecnologia. Então as pessoas da minha rede, quando eu fui procurá-las para falar do BNI, falei, vai lá, fala do teu negócio na nossa reunião. Inevitavelmente alguém perguntava, Cris, e o que tu anda fazendo? Quais são as novidades? Me davam a chance de atualizá-las. Entendi. Eu perguntava, e aí como é que estão os negócios? O que tu anda fazendo? E as pessoas me perguntavam. Então dava chance da gente restabelecer, da gente manter. Então esses chás da tarde, eles são exemplos de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que é muito simples. Que também é tomar um café naquele nosso cliente. Luiz Almeida Marins, filho, no ano de 99. 99. Tá ele, lá, 23, 24 anos, né? Aí vamos começar a entregar a idade. Foi o cara que me inspirou a ser palestrante. Ele falou assim, vai no teu cliente para tomar um café, não vai para vender. Por quê? Networking. Vai lá fortalecer essa relação. Mas, Cris, aí entra aqui um ponto assim, só pra gente dar uma pimentada nesse negócio. Isso é real. Tá? O cara que, por exemplo, você vai lá tomar um café com o cara. Eu lembro antigamente, logo quando eu comecei na carreira Build, cara, eu conseguia ir lá no meu fornecedor, ficar lá, sei lá, 30 minutos sentado à mesa com ele, bebíamos um café e batíamos um papo, levantava e ia embora.
Mas hoje em dia, cara, parece que hoje você já não tem mais tanto acesso também a esses caras. Você já tem não uma doença. consegue Aqui mais. na nossa cidade tem uma doença Não, chamada porque reunião. tem um filtro. Tu chega na secretária e fala assim, Cara, o doutor Carlos está em reunião. Essa doença, ela pega muito. Tem assim agora, a gente consegue conversar com pessoas que precisa que o outro lado também esteja interessado. Né? Não é um negócio assim, eu vou lá e vai dar certo só porque eu tenho... Porque isso é importante falar. Senão o cara vê isso aqui e fala, então agora eu entendi tudo de network e vou começar a fazer. Mas é o primeiro passo, é a atitude positiva. É chegar com um sorriso no rosto o famoso cara de pau mesmo, vai ter que ter no início, não tem jeito. Cara, não tem outra. É puxar o cartão. Eu estava hoje numa entrevista mais cedo. Tinha uma moça jovem, ela e o marido abrindo uma franquia de uma empresa de doces. E eu já convidei para fazer parte da reunião. Falei assim: olha, quarta-feira, papapá, aquele papo. Ela já me passou o catálogo dela. E eu também sou tímido, mas eu preciso fazer isso porque... Você é tímido? Olha, é o seguinte, para com isso, a comunicação, ela vem na minha vida como um escudo para timidez. Então eu finjo que eu me comunico bem. Cara, eu já subi num palco... Não, eu falando isso, eu falando de mim próprio, tudo bem. Você vê que tem hora que eu tenho a cara fechada, parece que as pessoas pensam que eu tô bravo. Mas na verdade eu tô tentando me esconder. Cara, isso acontece comigo porque enquanto alguém tá falando, aí eu fecho a cara porque eu tô pensando na vida. Eu tenho 2 cachorros agora que me dão mais trabalho que criança, porque criança, pelo menos tu vê futuro naquilo, né? Tu vai, puta, meu filho, eu amo, eu vou dar educação. Vou investir nele, ele vai estudar, ele vai ser alguém na vida. Cachorro é só cachorro, né? E o meu cachorro, ele é tão desgraçado que a gente começa a brigar com ele, ele põe a língua pra fora e fala assim, ó. Porque ele sabe que ele tá mal posicionado na vida, né? Mas... E também não vai fazer nada para mudar, né? Também. Não vai, né? Mas enquanto a turma tá falando, automaticamente eu vou voltando ao meu estado inicial, de não fale com estranhos, de mas você vê que é uma coisa que tá instalada e parece que é uma coisa que também, não sei, parece, né? Que é uma coisa que a gente vai ter que lutar com isso pro resto da vida. Eu não diria lutar, mas fluir ao redor. É uma boa colocação. Eu gosto mais assim, porque senão lutar entra muito naquela coisa de você entrar de frente e sofrer com aquilo. O lance da água, cara, eu gosto muito dessa analogia. A água, ela sai lá do meio de uma montanha ou de uma nascente qualquer no meio de uma floresta, ela vai para um rio ou evapora, cai de novo no meio da terra, evapora até chegar no rio. E o objetivo da água é o quê? Da água doce é chegar no mar. Se ela parasse para brigar com tudo que tem na frente... ela não chegaria no mar. Exatamente. E aí a gente vai perceber assim, que a água escavou pedra para poder chegar no seu objetivo. Na curva do rio, a gente tem aqui na nossa região, que putz, isso aí é curva de rio. Curva de rio que para as tranqueiras, né? É só tranqueira e rosco. Se a água parasse para ficar, sabe, debatendo, olha, tem muito lixo no canto, não tem, ela não ia chegar no objetivo dela. Quando eu me percebo voltando ao natural, eu busco trazer o sorriso de novo. Por quê? Sorriso é a primeira beleza emocional percebida. Presta atenção, que as pessoas que são melhor percebidas são as pessoas que sorriem com uma naturalidade, e aí é aquela coisa da prática. São pessoas que mesmo que não esbocem o sorriso aqui ela esboça. Teve uma cliente que me ligou uma vez, cara, e eu tô lá, né? Bom dia! E ela falou assim, Cris, você tá bravo? Eu falei, não. Por quê? Você tá sério? Ué, tem câmera aqui? Na época nem era comum, né? Na época nem era comum. E ela, na voz, ela percebia a minha rigidez. Palavras curtas, né? Sim, não, é isso. E isso me trouxe um desafio enorme dali pra frente, porque me deixou consciente dessa minha timidez, que até então, poxa, eu dei aula para 60 pessoas presenciais na minha carreira, aí são 14 mil horas de treinamento com mais de 8 mil pessoas. Então, eu deveria já ter aprendido isso e tá no meu DNA, só que não tá.
Esse é o nosso desafio de pessoas que precisam diariamente se lembrar. Entendi. Na verdade, eu não só preciso como quero. Se eu só precisasse, talvez eu já tivesse desistido disso. Tem a diferença muito discrepante entre querer, né? E poder também, e saber que você está disposto. Alguém dirá assim, mas isso é apenas semântica. Não é. Eu acredito muito no poder das palavras. Para mim, a diferença é quando eu falo assim, eu preciso, porque existe uma cobrança externa. Sim. E o precisar é se colocar também na dependência. Agora, quando eu falo que eu também quero fazer isso, é porque também me traz benefício. Quando eu sou sorridente, não cheguei em casa, estou chateado com algum assunto, estou muito concentrado. A minha esposa já faz uma leitura, fala assim, o Cris está bravo. E é comigo. E sempre é com ela. Perceba que essa leitura, isso é uma coisa interessantíssima também. Quando a gente vai, seja num evento presencial ou mesmo num evento online, as pessoas fazem uma leitura, elas olham para o teu rosto e sem o sorriso no rosto, Caraca, parece que a porta está fechada, né? Exatamente. Eu perdi muitas oportunidades quando era mais jovem, justamente por mostrar essa rigidez. Mas voltando ao ponto, a gente acabou fugindo um pouco do assunto. O que é importante saber? Quando eu me relaciono com as pessoas, eu crio novas oportunidades. E se eu conseguir entender que eu estou semeando, então a gente falou do chá da tarde, eu levo ali algumas pessoas para conhecer o meu produto. O americano faz muito disso. Sim, tá? Eles são muito bons. Eles alugam uma sala no hotel, chamam 20, 30 pessoas e fazem uma venda pelo atacado. Isso poupa tempo de todo mundo. E só que a sua cultura é diferente, eles são também bem mais objetivos e agressivos também na maneira de fazer as coisas, né? Mas, cara, ali no BNI a gente passa por isso também. Os números mundiais são muito expressivos. E é muito fácil pra gente com essa síndrome do vira-lata, falar assim, mas lá funciona e aqui não. Na verdade, a gente precisa trazer as pessoas certas para perto da gente, porque networking ele não pode ser feito com qualquer pessoa. E eu não estou desprezando Cris, ninguém. Mas aí entra uma pergunta. Como é que eu vou saber que a pessoa é certa? A princípio, vamos pensar o seguinte, a gente estava falando de mulheres. Vou fazer um chá da tarde para vender batom e base. Vou chamar homem? Não. Mas os homens têm mulheres. Pois é, mas o interesse primário, quem vai me comprar agora? Eu quero que compre agora. Quem aí vai me tem comprar... que ter o quê? Uma intenção clara, objetiva. É uma estratégia. Proposta. É uma estratégia. Agora não, eu vou chamar homens e vou fazer um demonstrativo de como isto funciona, porque eu não faço a mínima ideia do que eu estou falando, gente. Então eu precisaria frequentar um lugar para alguém falar assim, Cris, batom bom é este no inverno porque resseca a pele, então esse aqui tem um hidratante que vai hidratar a boca, esta base ela faz aquele reboco massa quando a pessoa tem umas crateras, essa aqui quando a pessoa tem menos cratera. Massa corrida é ótimo. Então, aí ela catequiza o cara porque a venda não é naquele instante. Catequiza, cuidado com esse termo, hein? Esse é um termo religioso, calma. Tá bom, então eu estou ensinando. Isso, fica mais didático. Estou educando o meu público. Então eu posso fazer um chá da tarde para homens, porque esses homens têm mãe, têm esposa, têm filha, entende? Então eu consigo educar essas pessoas para fazer. Já é uma outra estratégia. Então, aí nós podemos concluir em fatos, né? Aquilo que realmente os benefícios do network para um empreendedor. Exatamente. Ou seja, ele inevitavelmente, o primeiro benefício primário, é a ideia dele começar a aumentar a rede de contato e através da rede de contato ele vai aumentando as possibilidades de fechar negócio. Exatamente. Quem está pensando muito nisso hoje é a turma do marketing digital. Só que o marketing digital ele vai ter uma dificuldade de criar esse relacionamento do pós-venda. Tu consegue vender, gostou do produto, em algum momento tu volta a comprar disso. Mas não existe esse relacionamento. Mas você acha que... Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também mais à frente, mas
Essa coisa do digital, ela tem uma tendência a crescer e não tem como, cara, hoje. Volta aquela história do cara da reunião. Você vai tentar conectar com o cara tem vários filtros. A secretária 1, 2, 3, 4. Você nunca chega no cara. Mas o nosso erro tá em querer exclusividade de foco no networking ou na venda. No caso da venda falando da parte digital da coisa, a gente não vai exercer um networking. Não é uma venda diferente. Ali é uma venda onde eu consigo escalar. É para isso que eu faço marketing digital. Porque eu quero vender muito. E eu preciso me relacionar com o cliente? Não, eu preciso gerar identificação, que é outra coisa. Agora, se eu quero venda boca a boca, vamos falar daquela cabeleireira que hoje está com o salão e a agenda está vazia. Aí ela manda pelo WhatsApp um monte de panfletinho de WhatsApp, que eu acho péssimo, aquilo não gera conexão. É frio, é direto, é agressivo por vezes. A pessoa tá com a cabeça numa novela que ela assistiu, de repente ela... Quer dizer, não tem conexão nenhuma. Quem tá com o salão cheio é porque tem. Ou a pessoa mesma faz isso, liga para os seus contatos, fala assim, ô fulano, tudo bem? Já tem 15 dias que a gente retocou a raiz. Não tá na hora de retocar de novo? O branquinho tá aparecendo, né? Deve ter uma forma mais delicada de falar isso? Provavelmente sim. Mas eu vou lembrar aquela minha cliente que tá na hora de Extra louros. Os extra louros estão aparecendo. Extra louro é sensacional. Não é branco, gostei. Não é? Vou usar essa. E aí, então, eu consigo lembrar aquela pessoa que tá na hora de voltar ali. Assim, olha, inclusive, eu sei que tu gosta, porque aí eu conheço a pessoa, por conhecer a pessoa, é chegar num lugar e a gente ser chamado pelo nome. Isso é relacionamento. Eu ia perguntar isso. Questão do nome ainda é importante? Claro, sempre. É o melhor som do mundo, ainda é o nosso nome. Olha que legal. Quando alguém fala... E o marketing digital não consegue fazer isso, né? Não cara, tem jeito. Imagina, vai ter em algum momento uma inteligência artificial que vai te chamar pelo nome. Não, já tem isso. Mas no marketing digital não está aplicado ainda. Daqui a pouco o Marquinho põe para rodar isso aí. Não, já tem um cara aí, eu não vou falar nome porque não convém, mas já tem um cara que já faz isso aí. Que tem, mas ainda não ainda não está na esteira de vendas. Exatamente. Eu tá lá assim, ó, é o seguinte, lê esse texto para mim e nesse dólar nome aqui vai aparecer o nome do usuário. Mas daqui a pouco vai aparecer, certamente. E isso vai gerar muita conversão. O que eu acredito é que a gente não pode colocar, primeiro, todos os ovos na mesma cesta. Nem todos os negócios são negócios para funcionar exclusivamente de networking. Só que negociações que tem um volume maior de dinheiro, a gente está falando assim, vamos vender Mac picanha. Agora está nessa... né? Que não tem picanha. Vão fazer propaganda, TV, vão colocar no Insta, vão colocar no Facebook. Vai que o pessoal do McDonald's quer patrocinar aqui. Patrocina aqui. Tem picanha sim, pessoal, tem picanha. O BK Costela não tem costela, tá tudo certo. E aí, então vamos vender, porque é para vender milhares de sanduíches, se não milhões. Agora, quando a gente quer fazer uma venda no valor de milhões, não vai para o Instagram, não vai para o Facebook. Não, aí eu preciso me aproximar e me relacionar, saber o nome dos filhos daquele cara, o nome da esposa. Eles estão bem? Como tá tua esposa? Tá legal? Uma garrafa de vinho. Vocês voltaram de viagem, como é que foi Paris? Eu preciso conhecer essa pessoa. Isso cria uma relação. A gente falou de um exemplo bem simples, que é de uma cabeleireira que precisa preencher a agenda e ela vai ligar para as pessoas que ela conhece, que sabe, inclusive, olha, enquanto a gente está fazendo a escova, sábado a fulana está aqui de manhã, já faz a unha e faz o pé e mão. Porque ela gosta, e aquele esmalte tal, o vermelho tomate, cereja, sei lá, alguma coisa assim, já comprei. Porque ela sabe o gosto. Ela já fez aquela pesquisa ali indireta. Isso é relacionamento. Aquele bate-papo com o cliente e ela já descobriu aquilo. E as mulheres são muito hábeis nisso, porque quando ela foi lá nessa fulana e foi bem tratada, foi bem cuidada, ela fala assim, olha, é o seguinte, quer cortar cabelo, né? Olha, eu se fosse não cortava,
Mas eu conheço uma pessoa que consegue fazer um negócio bem legal, fiz umas luzes lá, poxa, muito bom. Teu cabelo é mesmo meu. Vou te passar o contato dela, porque aí o network começa a funcionar, elas vão indicando umas às outras. Aí tem uma coisinha muito interessante também, né, Cris, que é bom falar, porque às vezes as pessoas deixam isso passar, e eu usei muito isso, e a minha vida, assim, vamos dizer assim, como empresário, ela mudou muito depois que eu aprendi esses conhecimentos e comecei a aplicar, que é muito aquela coisa do poder de presença, a escuta ativa, você estar de fato com o cliente, estar de fato com a pessoa, e a pessoa, quando ela se torna seu cliente, ela também vai dando ali um feedback do que ela gosta, do que ela não gosta. Ela vai falando de um filme, ela vai falando de uma novela, ela fala de uma viagem que ela fez, de repente de uma decepção que ela teve por causa de um detalhe ou outro. E se o cara está presente, ele já começa a perceber o que aquele cliente gosta, o que não gosta, e aí onde eu começo a introduzir o meu produto. Então você vê que a coisa ela é muito mais abrangente do que simplesmente eu, de repente, conseguir também me conectar com o cara e depois o que eu vou fazer com essa conexão? É o processo de você progredir em conhecer e estar com a pessoa, aí vem todo aquele empilhamento de valores, gerar confiança, gerar rapport, né, essa coisa toda, para que o cara realmente se sinta seguro, porque tudo vai redundar na questão da segurança, porque, cara, você vai comprar pela internet, quantas vezes eu já optei por comprar o mais caro, eu tinha o mais barato, nós estávamos falando de microfone agora há pouco, não era? Ou seja, onde que eu vou comprar isso? Onde que eu encontro segurança para poder passar o meu cartão e o produto chegar à minha casa? E a concorrência hoje é muito forte. A gente está falando de pequenos negócios, negócios locais. Salão de beleza, tem um em cada esquina. O que diferencia um do outro? Além do preço e da qualidade do produto. Até porque o conhecimento técnico com a internet tem uma nivelada grande. Muitas pessoas, bons profissionais até, conseguem conhecimento via internet, através de treinamentos. Sim. Antigamente precisava viajar. Até gratuito. E até gratuito. E aí, então assim, no final das contas, o que vai diferenciar o salão A do salão B? É um bom atendimento. Eu fui na mercearia do seu Okida e fui lá no bar do Zé. Pô, o Zé é grosso, Zé. Eu fui lá no seu Okida, metodologia japonesa, bom dia, boa tarde, boa noite, sorriso no rosto. Vou lá. Funciona. E na hora que alguém me pergunta assim, poxa, cara, onde é que eu vou aqui? Eu tô querendo comprar. No seu Okida. Porque lá o tratamento é diferenciado. Quantas pessoas procuram nesse ramo de beleza? Muitas mulheres procuram porque elas querem um tempo para elas, sabe? E a mulher tem muito isso. Mas você sabe que não é só a mulher, não. Por exemplo, hoje, trabalhei 23 anos nessa coisa da carreira build. Cara, eu prefiro 10 mil vezes um barbeiro para cortar meu cabelo. Eu não gosto do cabeleireiro para cortar meu cabelo, porque é um ambiente masculino. Então o homem também gosta dessa exclusividade, desse lugar assim desenhado, pensado para ele, né?